esse raciocínio binário de que cada doença, por mais frequente que seja, e às vezes é complexa apesar de frequente, ela precisa de um especialista para cuidar dela, é uma visão que corrói o sistema, uma visão distorcida, que não é essa visão nem dos pacientes, nem dos profissionais na Europa e no Canadá. Um cardiologista no Canadá não acha que a função dele é tratar a hipertensão, e nem um dermatologista na Europa acha que a função dele é tratar a micose. Prontcast. Conversas inteligentes sobre saúde e tecnologia. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Eu sou o Lasco Evisto, CEO da ProntMed. Está no ar o segundo episódio do Prontcast, um espaço para a gente conversar com grandes profissionais, médicos, sobre saúde, tecnologia e dados. Se você acredita que a saúde também pode ser transformada através de tecnologia e informação, o Prontcast é o lugar correto para você. Então aproveita, siga a gente na sua plataforma de streaming favorita e curta mais esse episódio, que é muito especial. O papo de hoje é com um grande amigo, Dr. Gustavo Gusso, médico formado pela Universidade de São Paulo, especializado em medicina de família. Gusso é membro efetivo do ONCA International Classification Committee e professor doutor de clínica geral da USP. Eu não posso deixar de citar que ele ainda encontra tempo para escrever e já ganhou o prêmio Jabuti na categoria Ciência de Saúde com o Tratado de Medicina de Família e Comunidade. Ele, além disso, é uma pessoa extremamente bem reconhecida no mercado e tem muito para ensinar. Aproveite que o papo vai ser sensacional. Vem com a gente. Oi, Gusso, tudo bom? Beleza. Bom te ver. A gente tá falando aqui já nos bastidores um pouquinho. O mundo tá diferente, né? Desde as últimas vezes que a gente acho que se viu. Sim, pessoalmente, né? Que a gente acaba sabendo por vídeo. Agora, me fala uma coisa, uma das coisas que a bandeira que você leva bastante e bastante conhecido e conhece profundamente, né, sobre a atenção primária. Isso vinha sendo falado muito antes de pandemia, veio um boom, né, uma conversa no mercado bastante forte em relação à importância de atenção primária. Como é que tá isso agora? Como é que você tá vendo o cenário atual? Como é que você viu isso evoluir? As empresas de fato foram para isso? Tá acontecendo? Teve uma época pré-pandemia que estava faltando médico de família para fazer todo esse movimento acontecer. Como é que tá isso agora? Como é que você tá vendo isso? Bom, vamos lá. Fazer uma breve digressão, né? Eu entendo, assim, a minha trajetória, eu fiz medicina de família, depois eu fui pro SUS, fiquei quase 10 anos no SUS, atuando como médico de família e gestor também, e professor. Depois fiquei com um tempo só como professor na USP e depois na saúde suplementar nos últimos 10 anos, basicamente me dedicando à gestão na saúde suplementar. E o que eu estou fazendo essa digressão pelo seguinte: no SUS, a atenção primária é a base e, independente se tem médico de família ou não, o generalista é a porta de entrada. Isso está muito claro. Então, a função do generalista, ela é bem definida, independente da formação do profissional. Então, se o cara é cardiologista, no SUS, naquele momento ali, ele é médico de família. Então, a função sobrepõe a formação. Aí, na USP e em muitas faculdades de medicina, a atenção primária foi sendo implementada, que eu não acho a melhor, que é de uma forma, vamos dizer assim, escanteada, vamos dizer. Então, quer dizer, existem as disciplinas que são as principais disciplinas, propedêutica, fisiologia, não sei o quê, depende da faculdade, dos currículos, são mais integrados ou não, anatomia, etc e tal, clínica médica, e a atenção primária ficou muito relacionada a políticas de saúde e não a clínica. Então, existe ainda no Brasil uma concepção de atenção primária ainda que varia, né, entre política de saúde e relacionada ao médico de família. E na saúde suplementar, no setor privado de serviços e sistema do Brasil, isso é mais agudizado ainda. Então, a formação do profissional se sobrepõe à função. Então, espera-se que tenha o médico de família para depois ter atenção primária. Isso é uma bobagem, né? Então, é o principal erro que a gente está recaindo, né? Primeiro precisa definir o modelo que se quer e aí vai se buscar o profissional
claro, ou formar o profissional. E o profissional, ele é formado, a faculdade de medicina, ela forma o profissional que é demandado pelo mercado. Então, se o mercado não demandar o generalista, a faculdade não vai formar. A faculdade formou cirurgião plástico porque era demanda. Não adianta ficar esperando a formação para fazer a contratação. Então, existe uma série de distorções e de mentalidade da gestão na saúde privada suplementar brasileira que precisam ser corrigidas antes, porque senão o sistema vai a reboque dessa mentalidade de que, porque não tem, então a gente tem que fazer porta de entrada com um especialista, porque não tem. Não. A gente tem planos de saúde no Brasil que são pioneiros e que tem atenção primária, sem falar que tem atenção primária, que fazem jornada do paciente, que tem o generalista, ou mais generalista, que tem profissionais de referência, que tem cardiologistas menos especializados na porta de entrada e cardiologistas mais especializados como referência. Então, isso já é uma forma de hierarquização do sistema. Então, assim, acho que existe uma questão de concepção das coisas que vem antes dessa questão se tem médico de família ou não. A atenção primária não é relacionada a uma especialidade, não é definida por médico de família, nem por prevenção, então essas questões são equivocadas. A atenção primária é definida como acesso, coordenação, longitudinalidade e integralidade. É possível fazer sem médico de família? Provavelmente não vai ter uma qualidade excepcional, mas é possível fazer. Provavelmente não vai ter longitudinalidade, enfim, vai ter algumas deficiências, mas não é umbilicalmente relacionada a uma especialidade, a atenção primária. A atenção primária é um lugar no sistema de saúde e que faz parte da rede. Essa é a definição que a gente deveria usar na saúde suplementar. Não é uma unidade apartada do sistema cheio de médicos de família que não se conversa com o resto dos especialistas. Isso é um caminho perigoso. Entendi. E uma curiosidade, então, na tua visão, isso é uma questão de gestão, né? Uma questão de estratégia de gestão de saúde, vamos dizer, lá em cima, de conseguir colocar os profissionais para executar a função. Uma questão. Eu acho que a gente tem um problema lá, assim, muito complicado. As faculdades de medicina no Brasil e os serviços de saúde, eles negaram a existência da importância do generalista em geral, não só do médico de família, da clínica médica geral, do intensivista como uma formação importante, intensivista como especialidade, se eu não me engano, é de 2006. O emergencista como especialidade, acho que é de 2012, por aí, enfim. As especialidades que são generalistas foram desprezadas no Brasil da década de 70 até os anos 2000 e pouco. Ainda são, porque existe uma disputa de mercado. Então, é importante saber o que acontece dentro da categoria médica em relação a essa disputa. No Brasil, existe uma regra, que é uma regra que, se contar para a maioria dos europeus, eles vão achar a coisa mais bizarra do mundo, que é você poder registrar duas especialidades. Então você pode ser cardiologista e reumatologista. Você pode registrar duas especialidades no Brasil. Mas claro que no Brasil você não registra cardiologia e reumatologia. Dificilmente uma pessoa é cardiologista e reumatologista. Mas a maioria dos profissionais, muitos profissionais registram duas especialidades, que são uma generalista, por exemplo, clínica médica, que é o que os médicos fazem antes de fazer uma subespecialidade, e a subespecialidade, que é a cardiologia, reumatologia. Para que serve isso? Para que todo mundo seja considerado generalista e especialista. Então, dificilmente você vai receber um cartão de visita de um profissional que ele vai dizer que ele é cardiologista só. Ele vai dizer que ele é clínico geral ou clínica médica e cardiologia, assim vale com reumatologista e tal. Muito raro. Então, isso leva a uma questão que é o seguinte: os profissionais de saúde no Brasil, principalmente os médicos, eles não sabem muito bem qual é o papel deles. Se é realmente atender problemas específicos da especialidade ou se é fazer de tudo um pouco. É comum aqui no Brasil um especialista atender todas as coisas e encaminhar o paciente quando ele acha que precisa encaminhar, porque ele não sabe aquele problema. Sendo que os protocolos deveriam ser muito claros quando o generalista deve encaminhar ou não. Não porque ele não sabe aquele problema. Não deveria ser só uma questão de deficiência na formação pessoal a decisão de encaminhar ou não. Deveria ter um parâmetro mais ou menos bem definido. Então, aqui no Brasil, o maior problema que eu entendo não é a falta de uma política e de uma estratégia de atenção primária, nem na saúde suplementar, nem no SUS. É a falta de uma política e de uma estratégia de atenção secundária, porque a atenção primária, ela só existe
porque existe a secundária e a terciária, senão ela chamaria-se atenção única. Só que, se você não tem atenção secundária definida, ou seja, um cardiologista sabendo qual é o papel dele no sistema, que ele deveria atender só infarto, ou seja, existe um borramento entre a atenção primária e secundária, isso faz com que o sistema todo se colapse. Então, não tem como ter uma jornada do paciente se não tem uma estratégia de atenção secundária definida. Então, a gente ficou muito focado em atenção primária, na falta do médico de família, abduziu com isso, enquanto isso não se dedicou à especificidade que existe entre a atenção primária e secundária. Essa eu acho que é a questão principal que a gente tem que lidar. E isso materializa-se e fica muito tangível naquela visão que a gente tem de que o obeso vai para o endócrino, hipertensão é do cardiologista, diabetes é do endócrino, micose é do dermatologista. Então, esse raciocínio binário de que cada doença, por mais frequente que seja, e às vezes é complexa apesar de frequente, ela precisa de um especialista para cuidar dela, é uma visão que corrói o sistema, uma visão distorcida, que não é essa visão nem dos pacientes, nem dos profissionais na Europa e no Canadá. Um cardiologista no Canadá não acha que a função dele é tratar a hipertensão, e nem um dermatologista na Europa acha que a função dele é tratar a micose. Inclusive, eles acham que é uma ofensa para eles. Eles têm muitos pacientes com problemas mais específicos e graves da especialidade, como câncer de pele, no caso da dermatologia, infarto, no caso do cardiologista. Então, eles não têm. E como a formação, o mercado contrata os profissionais conforme a demanda específica da especialidade, por exemplo, contratando os especialistas conforme a demanda desses problemas que só eles podem tratar, porque são graves ou específicos, então são poucos desses especialistas que tem, tanto nas vagas de residência quanto no mercado. Então não tem essa disputa por mercado nesses países em que o sistema é mais regulado e mais, vamos dizer assim, que tem menos compradores dos serviços, vamos chamar assim, menos mercantilizados, né? Nem sempre é um comprador único, como se fala, e nem sempre é o governo, né? O sistema de saúde alemão, francês, eles têm, o sistema é público, mas não é estatal. Mas enfim, de qualquer forma, os profissionais sabem muito bem o seu papel no sistema. E aqui no Brasil, geralmente os profissionais não sabem exatamente o seu papel e saem atirando para todos os lados em busca de paciente com medo de perder remuneração mesmo, né? É um problema multivariado, né? A gente tem uma falta de educação do próprio paciente que acessa direto, sei lá, o neurologista porque ele tem uma dor de cabeça, tô falando qualquer coisa, ele não entende. E aí tem a própria educação, de certa forma, do profissional de saúde que fala assim, qual é o meu papel nesse cenário? E tem, obviamente, os incentivos financeiros que levam, né, pra, como que eu consigo uma carteira maior de pacientes, etc. Na tua visão, onde é que começa essa mudança? Assim, por onde que tem que começar para que o sistema comece a caminhar para uma coisa mais racional, nessa visão que você falou, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, e os pacientes acessando o que eles têm que acessar, sendo coordenados, vai? Eu acho que, assim, a mudança tem que ser bem gradual, né, Lácio? Porque qualquer mudança muito radical não tem muita chance de êxito, porque ela tem chance... o que acontece quando as mudanças tendem a ser radicais, eu acho que tem refluxos, né? Tem muitas idas e voltas e aí a coisa patina. Enfim, convidar todos os especialistas que estão no mercado para fazer parte, isso eu acho que é fundamental, e ir definindo melhor os papéis para cada um, pensando assim, qual que é o que cada um faz de melhor e vai alocando eles, inclusive, eventualmente, quem está numa posição de especialista, fazer uma transição para uma posição um pouco mais generalista, não necessariamente médico de família, mas uma posição mais generalista, mas mais bem definida como generalista, dizendo, tudo bem, você fez a formação nessa especialidade, mas eu entendo que você já atua como generalista há muitos anos, então qual é o rol de serviços que você pretende dar conta? Qual que vai ser a meta de encaminhamento para um nível secundário? Se você é um cardiologista, você está apto a tratar infarto, arritmias graves, etc. e tal, ou não? Ou você quer se posicionar mais como generalista? Se for mais no generalista, além de hipertensão, quais são os serviços que você consegue tratar? E aí tem esse rol de serviços bem definidos e metas bem definidas, essa pessoa é integrada dentro do sistema de uma forma muito mais assertiva e muito mais bem definida. Então, é bom para o profissional, porque ele tem um papel bem definido, delegado pelo sistema de saúde, e é bom para o sistema
que começa a ficar estruturado e bom para os pacientes que começam a entender quem é que é o melhor que trata cada problema. Entendi. E agora, pensando assim, em um profissional de saúde que está escutando a gente, que está falando assim, pô, eu entendi isso, né? Tá claro isso na minha cabeça, o meu papel. Eu sou generalista ou eu sou especialista. Pensando no caso do especialista, tem um ponto, porque ele pode até falar, pô, eu não vou tratar a hipertensão. Pega um cardiologista falando, pô, não vou tratar a hipertensão, porque eu vou tratar já as coisas que são um pouco mais complexas, mas aí ele pode eventualmente... Mas aí é papel do sistema de saúde dar volume para ele, né, Lácio? Para que esse cara também se sinta confortável de não ficar disputando a hipertensão. Então, onde ele vai conversar para isso? Porque eu fico imaginando, puta, legal, eu sou cardiologista e eu vou falar na operadora, vou explicar, eu vou me relacionar, como é que eu me relaciono com o mercado para de fato eu ter o volume que eu espero, porque vai ter lugares que vão dar essa visibilidade, vão de fato ajudar o médico para que ele tenha o volume que ele precisa, mas como é que ele começa a se relacionar para que ele tenha esse volume? Exatamente essa minha dúvida, né? Porque eu imagino que deve ser difícil o médico que tá no consultório e tá atendendo, e aí de repente ele fala, putz, esse tipo de paciente aqui que é menos complexo, eu vou deixar que outro profissional atenda. Pô, ele tem que se preparar para isso, que o volume dele provavelmente vai dar uma caída grande, né? Não, é papel do sistema, de quem faz a gestão do sistema, fazer com que isso seja feito da melhor forma possível, né? Então, organizar serviços eventualmente de referência, nos grandes centros, principalmente, né? Nas cidades médias e pequenas, acaba que os casos mais complexos são direcionados para grandes centros, né? Então, nas cidades médias e pequenas, esse borramento da atenção primária e atenção secundária, ou, na verdade, a atenção primária feita por especialistas que muitas vezes têm uma prática mais generalista, isso é mais natural de acontecer, mas nos grandes centros, como São Paulo, principalmente, ter essas equipes de referência é uma atividade que tem que ser estruturada pela gestão mesmo e identificando os profissionais que mais estão aptos para fazer parte desse sistema. Claro, vamos dizer assim, essa detecção dos profissionais, esse match que dá entre o que se espera deles e o que eles conseguem entregar, é difícil. Não é simples assim, como você mesmo está indicando, que a gente precisa ter indicadores, precisa ter dados, etc e tal, para a gente identificar e as pessoas conseguirem também mostrarem o seu potencial, os seus profissionais de saúde, no que eles fazem de melhor. Então, a ausência de dados, ou pelo menos a ausência de indicadores e dashboards, é prejudicial a todo mundo, porque as pessoas também não conseguem mostrar que elas são capazes de fazer e, portanto, não conseguem ser convidadas a fazer parte desse sistema mais bem definido em papéis, né? Mas, enfim, acho que isso está caminhando também. Cada vez mais a gente está organizando os dados para que a gente consiga identificar e ir convidando e colocando as pessoas, os profissionais, na sua maior potencialidade. Agora, na tua visão, que está dentro do mercado assim profundamente, porque eu imagino que, como você falou, o papel da gestão, do mercado, é criar esse centro de referência, etc. E eu imagino que também seria importante esses centros de referência dizer o que eles esperam. Falar, olha, para você tecer aqui o mínimo que eu preciso ou o que eu espero de você, que é o que você falou, não é simplesmente o profissional falar, eu quero atender casos mais graves e ele começa a atender, ele precisa ter o conhecimento, a experiência, etc. Por onde tá isso, né? Porque eu imagino que esse centro de referência tem que dizer, estou procurando, tá claro, essa comunicação acontece ou não? E a outra pergunta, que acho que tem uma relação muito grande com o que você falou dos dados, etc. Se isso não acontece, como é que o médico se prepara para poder mostrar isso pro mercado? Tipo, olha, eu tenho meus dashes, eu tenho meus números, esses são os meus desfechos, minhas análises que eu tenho. Onde é que tá? Acho que o mercado ele faz isso de duas maneiras. Primeiro, assim, abrindo mais vagas para tal função, né? Quer dizer, quanto mais o mercado caminha, mais vagas para generalistas têm aparecido, e isso tem aparecido muito como vagas de médico de família, como você falou. E por isso não se encontram vagas de médico de família. Mas se você ampliar um pouco o escopo e abrir e permitir que essas vagas sejam ocupadas eventualmente por pessoas que estão como generalistas no dia a dia, você consegue abrir muito o leque e selecionar gente boa eventualmente. Então, dependendo de como essas vagas são divulgadas, as pessoas aparecem.
Então, elas estão por aí e elas conseguem demonstrar, claro, hoje ainda através de currículo e entrevista, quando tem vagas, quando é uma contratação assim, ou através de prospecção e indicadores mais também de currículo, etc. e tal, mas através de prospecção do pessoal de rede, que faz esse tipo de análise, né? Com indicadores ainda um pouco mais simples, descritivos, vamos dizer assim, mas, enfim, é uma busca que acontece. Então, vamos fazer uma rede de uma cidade nova, começa-se a buscar mais generalistas. Então, é evidente que um pediatra ou mesmo um ginecologista é mais generalista do que um reumatologista. Então, você vai fazer rede numa cidade nova, busca-se primeiro os generalistas e assim por diante, vai hierarquizando o sistema para que os casos mais graves e específicos vão sendo direcionados para um centro de referência. Isso é natural, isso é o desenho básico de um sistema de saúde, né? Agora, o que eu sinto que tem acontecido, que eu acho que vai acontecer cada vez mais, é que os profissionais de saúde eles estão se preparando para mostrarem através de indicadores. Isso ainda é muito precário no Brasil, né? E desde a formação profissional, né? É muito raro você pegar, por exemplo, um cirurgião de 50, 60 anos, em que ele registrou todas as cirurgias, ele tem dados de todas as cirurgias que ele fez. Não é uma cultura brasileira, isso até aqui. Eu acho que isso vai ser cada vez mais comum, justamente por isso, pela necessidade do mercado demandar dos profissionais um rol de serviços e resultados mais acurados. Então, acho que essa demanda está só começando. Pegando lá o gancho do começo, olhando para o futuro, de como esse profissional de saúde está posicionado, porque você vai ter os centros de referência, que é o que você comentou, e aí vai ter o gestor em cima que provavelmente vai comunicar isso para os pacientes e vai criar, juntamente com uma rede de atenção primária, o mínimo de protocolo, vamos chamar assim, de falar, nesses casos você chama pro centro, você manda para o centro de referência para você tratar. Então, ele tem um combinado. Isso. Mas aí você está falando de fato de uma rede mesmo. Mas a minha experiência pessoal, né, é que às vezes o médico ele está referenciado numa operadora, por exemplo, ou ele até é um médico particular e tal, mas ele não faz parte de uma rede mesmo, onde ele sabe qual é o papel dele dentro desse emaranhado. E aí me parece, é uma curiosidade, queria saber a sua opinião, que cada vez mais esse médico solitário, ele tende a sumir, assim, ele vai ter que se grudar numa rede no sentido de saber qual que é o papel dele, ou não. Você acha que não? Na verdade, vai ter sempre esse mix entre essas clínicas, esses consultórios que são mais individuais e não necessariamente tão preocupados se tem um centro de referência, porque vão atender o que eles estão fazendo, né? Porque o mercado tá precisando ir para esse caminho, né? As duas coisas vão acontecer. O médico independente, que a gente chama, era um médico que ele fazia tudo sozinho e não tinha uma conexão com uma rede, seja ela de um hospital ou de um plano de saúde, uma operadora, uma seguradora, eu acho que é mais difícil se manter desse jeito. A cooperativa médica já é isso, né, Lácio? Já é a ideia de você fazer parte na entrada de uma rede e que já nasce diferente. O médico independente, aquele que abria um consultório, só cobrava consulta particular, não era nem de uma cooperativa, nem de uma seguradora, nem de uma operadora, eu acho bem mais difícil isso acontecer, com certeza. Agora, eu não acho que o único caminho, de forma alguma, seja a verticalização em forma de serviços próprios, em que o médico é funcionário de uma empresa, seja mesmo sendo PJ. Eu acho que a conexão entre consultórios, e isso através da tecnologia, vai ser muito mais factível, né? Eu acho que vai dar muito certo. Tem muita coisa a fazer nesse campo ainda, que não são tão absurdas, assim, complexas, não precisa de tanta tecnologia também, e nem ter um prontuário único. Tem formas de você conectar os consultórios, permitindo que o médico ainda tenha uma autonomia mínima sobre o seu processo de trabalho, que é isso que ele quer, ou seja, que significa contratar a secretária que ele quer, que significa pintar a parede da cor que ele quer, enfim, coisas assim que são mínimas para dar uma qualidade de vida e de trabalho para os profissionais de saúde e ao mesmo tempo se sentir parte de uma rede, de novo,
estruturado, hierarquizado, em que ele tem bem o seu papel, que tem um volume de pacientes bem definido, e etc e tal, e que isso dá tranquilidade para todo mundo. O que acontece na Europa há 60 anos. Na Europa sempre foi assim, o médico se forma na Inglaterra, ele vai fazer uma especialidade, a vaga da residência, ela é direcionada conforme a necessidade do mercado, portanto, quando ele sai da residência, a chance dele ser contratado é quase 100%, ele vai para um serviço privado, geralmente, pelo menos na atenção primária, quase sempre privado, com raríssimas exceções. O consultório pertence ao grupo de profissionais que vai fazer parte de uma rede pública, né, em geral de um sistema público, que o comprador é público, nem sempre o governo, mas isso é o normal na Europa. Mas o que vale a pena a gente discutir aqui é isso, é que isso dá muita tranquilidade do profissional, que a questão dele ter uma função bem definida e uma volumetria de pacientes também bem definida é muito confortante para o profissional. Ele não precisa ficar angustiado e a vida dele não vai ser uma batalha campal pelo paciente. Sim, faz todo sentido, né? Porque se preocupar com atender, fazer o trabalho e não ficar tendo que captar paciente de uma forma, né? Exato. Como é que você está vendo? Porque o médico, o profissional de saúde, quando ele vai olhar, pensando em tecnologia agora, dados, que é o que você comentou, então, como é que o futuro é o médico cada vez mais ter os parâmetros dele, né? Quais são os números, os índices que ele tem, seja coisas simples como NPS, ou coisas mais complexas, né? Como metas de protocolos gerenciados, ou outras coisas. Se você tivesse que dar um caminho pro nosso ouvinte aqui, ou a pessoa que está escutando que é profissional de saúde, você começaria medindo o quê? Pensando mais no generalista agora, né? Porque o especialista, ele aí é muito, muito variado, mas pensando assim, mais no generalista que precisa começar a olhar o que mais está se olhando. Você que está aí na ponta do iceberg, né? Você está lá na ponta fazendo mesmo isso, a gente conhece bastante o teu trabalho, é muito legal. Por onde que você começaria? Qual que é o caminho que você daria para... Quem for se preocupar com indicadores e com a avaliação da sua própria prática, eu tenho várias formas, né, de classificar os indicadores e tal. Mas, enfim, eu diria que assim, a gente às vezes é tão precário, e é comum ser muito precário, assim, tem médico no Brasil, muitos médicos ainda usam Word, né? Então, que tem uma dificuldade enorme de ter indicadores. As pessoas precisam saber primeiro quantas pessoas elas atenderam no último mês, qual é o perfil de paciente que elas atenderam, coisas muito simples assim, média de idade, sexo, coisas assim, bem básicas mesmo, e depois ir entendendo quais foram as condições que elas mais viram, né? Enfim, o meu doutorado que eu fiz em 2006 a 2008, 10, foi isso. Qual é a demanda dos pacientes da atenção primária? Qual é a queixa que eles falam? O que eles mais queixam, né? Então, eu venho aqui porque eu estou com dor na perna, eu venho aqui porque eu quero fazer check-up. E quais são as principais condições? A gente hoje já fala em condições mais do que diagnósticos e problemas, porque, enfim, às vezes é uma condição de saúde, pré-natal, gravidez, etc. e tal. Então, quais são as condições mais prevalentes naquela prática? E daí, sim, sabendo quais são as condições, desenvolver metas clínicas para as condições mais prevalentes, sendo que tem algumas metas clínicas que são bastante universais, como, por exemplo, o uso de pronto-socorro e internação. Então, as pessoas têm que saber quanto que os pacientes delas estão internando, quanto que os pacientes delas estão usando pronto-socorro. São bastante transversais às condições, né? Ou condições por internação por condições sensíveis, que é um subindicador das internações, e assim por diante. E, finalmente, indicadores assistenciais específicos, né? Como o controle de diabetes, etc. e tal, que é, às vezes, como eu estava dizendo, aqui no Brasil, muito ousado, né? Porque a pessoa não sabe nem quantas pessoas ela atendeu no último mês. Então, eu acho que, enfim, eu nem me preocupo tanto, às vezes. A questão dos indicadores, eu sempre falo de uma anedota, uma forma anedótica de entender os indicadores. Se você não faz o processo como ele deve ser, você tem um consultório, que tem um prontuário, que tem que dar os indicadores, tudo assim, da melhor forma possível, a gente acaba produzindo indicadores porque a gente quer produzir eles. Então, se você quiser fazer com que tenha 100% de cobertura de Papa Nicolau, você consegue numa unidade que não tem maçaneta na porta. É só fazer campanha, você consegue 100% e não faz mais nada, só que você consegue 100% de Papa Nicolau. Então,
às vezes a gente produz os indicadores de uma forma, entre aspas, fake. Não tem estrutura, não tem processo, mas tem um indicador, porque todo mundo só fez aquilo daquele mês e conseguiu aquele indicador. Isso é comum ainda, talvez não só no SUS, em alguns lugares da saúde suplementar, da gente produzir indicadores, porque todo mundo focou naquilo e, na verdade, o processo era todo falho, né? Então, é importante seguir, né? Estrutura, processo, resultado. A gente chegar, os indicadores serem uma consequência de tudo que a gente fez e não a consequência por si mesmo, né? Então, não adianta você ter diabéticos controlados e tudo o resto muito mal. Por isso que é importante fazer essa via bem certinha e chegar lá no final bem estruturado e tal. Mas, enfim, eu acho que esse é um caminho e alguns desses indicadores, como eu falei aqui, né? A gente, com indicadores de internação e uso de pronto-socorro, não dependem muitas vezes só do profissional, porque ele não tem os dados do que aconteceu fora do consultório, né? Se ele tem os dados do que aconteceu dentro do consultório, que já não é muito frequente, muitas vezes ele não tem os dados que aconteceu fora do consultório. Então, essa conexão entre o que aconteceu dentro do consultório e o que aconteceu fora também é um papel do gestor do sistema fazer. E eu acho que a principal tarefa do que a gente tem agora é fazer com que os dados desçam de novo para os profissionais de saúde. Sim, faz completo sentido isso, porque você espera que o médico entenda a posição dele no mercado, no cenário, então mostra o cenário, então de fato mostra o que está acontecendo fora, faz todo sentido, né? Agora uma curiosidade, tá? Pensando assim, eu tava discutindo isso em outros fóruns, por desconhecimento mesmo. Eu não encontrei uma definição, não sei nem se existe isso, se dá pra fazer, imagino que dê, mas não sei se a gente tá perto, longe. O que é melhor? Porque é o que você deu o exemplo do, o diabetes a glicada do paciente tá controlado, tá abaixo de 7%, alguma coisa assim, só que, sei lá, a experiência do paciente tá uma droga, né? O NPS, a satisfação da NPS é mais população, né? Menos, ele dá uma nota de 0 a 10, mas, sei lá, um PROM ou um PREM mesmo tá muito ruim. Como é que prioriza? Porque é muito difícil você colocar na mesma conta e falar, o que é mais importante? O paciente feliz, mas talvez parâmetros clínicos básicos não tão bons, ou não, eu vou ter que colocar mais medicamento, etc. É uma curiosidade mesmo, porque quando a gente está falando de saúde baseada em valor, né, desfecho sobre custo, e desfecho é um Frankenstein de coisas, né? Tem um monte de coisa que você vai chamar de desfecho, né? Tecnologia, PREM, PROM, parâmetros clínicos, NPS, muitas coisas, e se você olhar para PROM, você vai ter a Jocelyn falando sobre usar aquele formulário PAID, ou você usar o SF36 para ver qualidade de vida. Cada um considera, dependendo da condição, uma coisa diferente. Curiosidade, assim, o que você tá vendo de estudos nessa direção? Como é que você dá peso para essas coisas, né? Eu imagino que deve ser uma coisa complicadíssima, porque depende de paciente para paciente, deve ser e porque depois você vai ter que se comparar, falar como é que a minha população de pacientes está evoluindo, mas se você não tem índices que são consistentes, que você consiga comparar, fica muito difícil para o médico, né? Curiosidade, o que você está vendo nessa direção? Assim, o que eu sinto é que existe vamos dizer assim, cada vez mais essa produção científica, né, com vários formatos de avaliação de qualidade, etc e tal. Vou resgatar aqui um desses formatos que eu acho que vale a pena sempre resgatar, que é o do AAA, sempre ter pelo menos algum indicador de custo, algum indicador de satisfação e algum indicador e alguns parâmetros clínicos, né? E depois que virou quádruplo aim, né? Até um médico de família da Califórnia que escreveu esse artigo, que ele incluiu a satisfação do profissional, que é super importante, né? Que na origem não tinha sido contemplado, mas enfim. E acho que assim, nada disso vai conseguir resolver a estrutura, que é a rede prestadora e o papel de cada profissional bem definido. Eu acho que isso se pode até medir e resultados, como você falou, dos PROMs, de qualidade de vida, etc., bons ou ruins, você não vai saber exatamente onde está o problema, provavelmente, porque são indicadores muito de resultado final. Enfim, vai precisar de outros indicadores complementares, né, como a gente falou aqui, que dê conta do quádruplo aim, e também avaliação mais de processo para saber onde é que está o problema, eventualmente, se não tiver algum desses indicadores bons. E muitas vezes o problema está na própria constituição
da própria rede assistencial, como ela foi sendo feita, né? Gradativamente sendo constituída, né? A rede é um Lego, né? É um Lego. Cada pedaço vai sendo acrescentado ao outro e aquilo faz uma figura XYZ no final, né? É um caminho, uma jornada. Então, direciona melhor ou pior, dependendo como vai ser. Então, eu sinto isso, que o meu receio é que muitas vezes aqui no Brasil e nos Estados Unidos, é uma peculiaridade dos dois sistemas que são parecidos nesse aspecto, de terem redes caóticas muitas vezes, e jornadas caóticas, da gente colocar muita energia e muita expectativa em algum indicador ou em alguma forma de medir indicador e não discute problemas mais centrais, assim, e mais difíceis de resolver, né? Então, muitas vezes a gente corre o risco de, enfim, comer pelas beiradas, assim, para justamente fugir de problemas que são mais centrais, como essa coisa como eu estava falando anteriormente, dos profissionais não saberem bem seu papel, ficarem disputando pacientes, etc e tal. Enfim, vários desses aspectos que a gente ainda precisa discutir mais, a própria regulação da formação médica, que está bem difícil no Brasil, enfim, isso tudo impacta bastante e essas questões todas que a gente falou para o PREM não vão resolver. É interessante, porque existe todo um movimento, né, de saúde baseada em valor, etc. E sim, os problemas são mais mundanos, né, é mais, tem que olhar, mirar para isso, mas talvez começar um pouco mais simples, né? E tentar ir atacando as coisas, como eu falei, envolvendo os profissionais, atacando os problemas, né? Envolvendo os profissionais para fazerem parte da solução, né? Eu acho que isso que é o maior desafio de quem está em cargos de gestão, é chamar todo mundo para fazer parte da solução. Essa é uma dúvida, porque você falou do Quadruple Aim, a satisfação do profissional. A gente está num momento muito conturbado da saúde mundial, saíram muitos artigos sobre ansiedade e problemas de saúde mental dos próprios profissionais de saúde, né? Burnout, índices elevados, né? De problemas de saúde mental, depressão, etc. Pensando agora, mudando um pouco de papo, assim, agora mirando no profissional, como é que você tá vendo, tipo, a população de profissionais de saúde tem um descontentamento, tipo, o que eles estão buscando? Onde é que você tá vendo qual que é o cenário atual? Porque eu tô vendo essa discussão grande que está rolando no mercado de autonomia do médico, de querer poder tomar as próprias decisões, mas às vezes não pode. Como é que você tem visto isso que está acontecendo? Então, eu entendo que os profissionais de saúde estão muitas vezes insatisfeitos justamente porque eles tinham uma expectativa, né? Enfim, cada um tem uma expectativa, mas em geral a medicina ainda é uma profissão que tem uma mitologia por trás e que, enfim, as pessoas provavelmente têm uma expectativa que iriam ter uma carreira de uma determinada forma e acabam não tendo. Eu dou aula na USP e na USP ainda os alunos se inspiram muitas vezes nos professores titulares da especialidade, né, que são os acadêmicos, que são os chefes das disciplinas e tal. E são pessoas, assim, muitas vezes com carreiras acadêmicas, né, eminentemente acadêmicas, mas também com uma carga assistencial, a maioria das vezes, que são pessoas de destaque, enfim, que drenam pacientes para eles, né, naturalmente, por serem pessoas reconhecidas cientificamente e tal, e muitas vezes não é aquela vida que o estudante vai ter, a vida dele vai ser fazer plantão, não pagam tão bem, enfim, disputar o mercado, não conseguem operar, porque tem muito cirurgião no mercado, quando são cirurgiões, enfim, uma vida muito mais dura em alguns aspectos do que aquela que ele imaginou, glamurosa, tal, da especialidade que ele escolheu. Muitas especialidades não têm tantos doentes para aquela especialidade, então existe realmente uma disputa pelo doente, e isso eu acho que é angustiante para o profissional de saúde. De repente ele se vê numa especialidade de uma forma que ele não imaginou que seria daquele jeito. Então, eu entendo que isso é uma questão. Outra questão é justamente, talvez ainda, o resquício do sonho de ser um profissional independente, completamente independente, que ele vai abrir uma portinha ali, vai botar o nome dele e cobrar dos pacientes, e isso também está cada vez mais raro, como a gente já comentou. Enfim, eu acho que são várias insatisfações profissionais e que também tem a ver com a questão da indefinição do papel dentro do sistema para cada
cada nicho, vamos chamar assim. E por outro lado, Augusto, eu vejo que a quantidade de profissional de saúde que está migrando do assistencial puro para participar das iniciativas que estão nascendo agora. Querendo ou não, é muito importante dentro das instituições de tecnologia, health techs, novos gestores de saúde que estão nascendo, aplicativos, essa indústria está florescendo no mundo inteiro. Existe uma demanda muito importante porque quem está do outro lado, colocando o chapéu da tecnologia, não entende quase nada de saúde, porque para a turma é uma parte muito técnica, né, de desenvolvimento, a parte de produto, etc. Existe uma abertura também de um lado para o profissional de saúde, o médico, de, eu não preciso necessariamente seguir uma carreira de plantão, consulta, e fazer o caminho comum que você citou. Como que você está olhando para isso, né? Porque eu imagino, você lá como professor na USP, você vê os seus alunos, existe essa aspiração hoje? Isso está chegando na turma que está lá na ponta ou ainda não? Isso é uma coisa que está sendo influenciada mais no meio da carreira? Como é que está essa conexão com o mundo da tecnologia? Porque tá vendo isso explodir. Claro, os alunos hoje são muito mais tecnológicos do que eram naturalmente. A geração que está hoje na faculdade já nasceu, né, na internet, então foram criados nesse mundo. É impossível dissociar essa geração desse mundo. O que tem de diferente dessa geração é uma geração que preza muito a qualidade de vida, pelo que eu entendo. Eu não sou especialista nisso, tá? Sou só observacional para os alunos, nem sei a diferença de Z, Y e tal. Mas preza a qualidade de vida, não tem vontade de se matar de trabalhar, isso é bem comum, porque os médicos mais antigos trabalhavam mais, né? Isso é bastante nítido, assim, de se dispor muito ao trabalho como médico, 24 horas por dia, aquela coisa toda e tal. Então, isso é muito mais claro. E também, pois, por outro lado, também tem uma certa ambição, assim, de querer galgar cargos rápido, né? Então, assim, não sinto que estão dispostos a, como a gente fala, comer capim para subir na carreira. Então, aí também é uma fonte de frustração, né? Então, a pessoa quer subir na carreira rápido e sem... Não que eles não topem comer capim, assim, topam, mas por pouco tempo. Tipo, 1 ou 2 anos. E aí eu acho que, assim, claro, a tecnologia é uma questão, e eu acho que eles têm um risco de juntar todas essas coisas e achar que a tecnologia vai ser o caminho para eles darem um salto na carreira e acharem uma solução mágica para o sistema de saúde, abrir uma startup. Mas isso não é o mais frequente. Existem alunos que têm essa veia de empreendedorismo mais puro, assim, de querer abrir uma startup, etc e tal, e empreender mesmo. Enfim, muitos estão, na USP pelo menos, cada vez mais vem gente de outros estados que querem voltar para os estados, porque a faculdade ficou bem mais nacional, assim, nos últimos anos, por vários motivos, pelo menos a USP em si, é muito mais comum ter gente de vários lugares e de diferentes origens, etc, tal, sociais. Então, muita gente quer voltar e começar a vida nesses seus lugares. Agora, o que me preocupa mais disso tudo não é bem a relação com a geração. Acho que é uma coisa que pega também a minha geração. É assim, eu tô frustrado com a assistência e eu vou pra gestão, porque a assistência não tá boa, então eu vou pra gestão como uma âncora de salvação. E não porque a pessoa às vezes tem vocação ou porque tem alguma coisa a contribuir, etc e tal. É só para tratar a frustração dela. Isso é preocupante e tensiona muito a gestão, o risco de aumentar despesas administrativas, porque muita gente na gestão, etc e tal, e pouca gente querendo atender as pessoas, né? Porque aí atender as pessoas vira o cargo básico, desprezível, o cara que não vale nada no sistema, sendo que isso é um risco enorme se a gente deixar isso acontecer. Isso na Europa, de novo, não acontece. Quem vai para gestão ou mesmo para cargos acadêmicos, muitas vezes é obrigado a ficar uma carga horária na assistência. É o contrário do que acontece aqui no Brasil. Ele precisa acumular o cargo de assistencial. Muitas vezes, eu conheci uma vez, me deixou muito impressionado, o vice-ministro da saúde inglês, que ele atendia 20 horas semanais. Isso é muito saudável para o sistema, porque o cara está lá no cargo importante, mas totalmente conectado com o que acontece na ponta. Então, esse desejo de não atender mais eu acho muito preocupante de muitos médicos. Eu acho bastante preocupante. Eu acho talvez a coisa mais preocupante que existe no sistema de saúde brasileiro hoje em dia.
E você acha que o sintoma, a fonte, na verdade não é um sintoma, a causa, né, a origem disso, dá para tratar na educação, lá na faculdade, né, mudança de, não sei se é uma mudança de currículo, alguma coisa necessária para se adequar a essa nova realidade de população, que é o que você falou, não é só uma visão dos profissionais de saúde, acho que tem uma questão geracional que é cross, né, que você descreveu algumas coisas que o mundo tá indo para essa direção, porque, de fato, né, ter o trabalho na ponta e estar próximo, você como todo ministro, me parece que é muito importante mesmo, né, eu concordo 100%, não tem nem como discordar. É na educação isso, ou a gente vai ter que correr para trazer outros profissionais para atender? Porque eu imagino que tem outros países que tem uma diversidade grande de tipos de profissional de saúde que faz tipos diferentes de atendimento para poder suprir essa demanda. Ou, por exemplo, pelo pouco que eu entendo, eu posso estar errado, tá? Me corrija se eu estiver errado. Outros países, você tem enfermeiros muito mais atuantes, fazendo atendimentos que talvez aqui no Brasil hoje ainda é um médico que está fazendo. Você acha que o futuro é para isso, para abarcar outros profissionais em coisas que tipicamente o médico faz hoje no Brasil? Acho que tem uma questão até de regulação, imagino, para isso e tal. Ou você fala, não, existe um caminho de educação, de estar na universidade, que é mostrar para quem para mitigar esse risco que você está falando que é o maior risco da saúde, né, na tua opinião. De novo, Lácio, eu sou muito cético, não quanto ao potencial das universidades ensinarem e transformador de uma pessoa que está lá para aprender, mas a universidade, o currículo da universidade, pelo menos de medicina, ela é totalmente reflexo do mercado. E o mercado, quando eu falo mercado, envolve o SUS também. Quando eu falo mercado, Claro. O sistema como um todo. Aliás, o SUS é um dos principais mercados do Brasil, não, ainda. Espero que continue, mas enfim. Então, o mercado no sentido amplo, não é o mercado privado. O mercado, quem está sendo contratado, como que é o desenho de rede, como que é a jornada, como que é a orçamentação, e as incorporações tecnológicas, todas essas coisas é o que direciona. E a faculdade reflete isso, né? Reflete isso. Então, isso é muito mais definidor. Então, eu não acho que a faculdade vai conseguir ensinar isso se o sistema de saúde continuar muito confuso como ele é. A faculdade vai ter um poder muito mais restrito, né? E aí você tocou no ponto das outras profissões. As outras profissões também entram nesse mesmo balaio e com esse mercado confuso, a gente teve essa solução, entre aspas, de abrir faculdade de medicina, que foi muito ruim, porque também é uma solução mercadológica, só que ela não foi acompanhada da regulação das vagas de residência. Então a pessoa, ela que faz uma faculdade no interior, ela busca ainda fazer uma subespecialidade. Então o cara se forma lá no interior do Brasil e ele quer fazer cirurgia plástica, igual quer ser generalista, enfim, porque não é valorizado e tal. Então continua com o mesmo problema, abrindo faculdades. Pior, né? Porque aí forma um grupo enorme de médicos, quer dizer, essas pessoas pressionam para serem contratadas, quer dizer, o mercado acaba incorporando e eles fazem o que você... E acaba tendo o risco de fazer o que você mencionou, que é ocupar um papel no sistema de saúde que em outros países é ocupado pelos enfermeiros. Então, o cara se forma profissional médico, tem a expectativa de ganhar X reais, enfim, 10, 20, 30 mil reais, e acaba fazendo as mesmas coisas que um profissional de enfermagem faz em outros países. Então, isso acaba se tornando insustentável pela volumetria de coisas, né? Então, quer dizer, se eu sou um profissional que está no lugar do sistema de saúde que mais está fazendo o cuidado, é mais demandado, quer dizer, ele está fazendo um cuidado geral, vamos chamar assim, que não é de uma doença específica, ele é um profissional que tem que ter muitos desses profissionais e, portanto, tem um orçamento mais limitado por profissional. É muito difícil você encontrar um país, eu desconheço, em que o enfermeiro ganha a mesma coisa que o médico. Seria ótimo, mas isso não é uma realidade. Não pode ter tanta distinção salarial como às vezes a gente tem aqui no Brasil. Enfim, tem essas especificidades. E aí é muito ruim quando o generalista faz o papel do enfermeiro, que em outros países, aí o especialista faz o papel do generalista, e assim a gente sempre tem uma casa
de deficiência nessa, entre aspas, hierarquia do sistema de saúde, que não é uma hierarquia, é uma organização em rede, na verdade, ninguém é melhor que ninguém, mas existe uma organização. E quando está assim posto, o sistema fica muito menos custo-efetivo. Gusso, a gente está chegando no final do nosso papo. É muito legal escutar você porque você tem os dois pés no chão, né? Você está dentro do mercado, conhece como poucos, né? Como que o mercado está agindo e é muito realista. A gente precisa dessa visão para saber onde atuar, porque às vezes a gente fica romantizando alguma coisa e às vezes o problema é muito mais óbvio e mais simples de direcionar, a gente não inventar muita coisa, então é muito inspirador. Tem seu livro ainda que eu tive a honra de, se quiser falar rapidinho, você participou da construção, né? Eu tenho o Tratado de Medicina de Família, que está na segunda edição, e a gente lançou ano passado, eu e uma colega brasileira que mora na França, a Marcela Doms, que foi a principal organizadora, a gente lançou o livro Comunicação Clínica Aperfeiçoando os Encontros em Saúde, que é uma área muito legal. As minhas duas áreas que eu gosto muito é comunicação e prontuário, e classificação, prontuário, enfim, a incorporação tecnológica de indicadores, etc e tal, mas a comunicação acho que é fundamental, e eu escrevi os últimos capítulos do livro, 2 capítulos, e coincidentemente foi um mês antes de começar a pandemia que eu escrevi, no ano passado, e um capítulo era sobre comunicação de risco, antes da pandemia, né? Comunicação de risco, como que a gente comunica risco de câncer, risco de Covid, risco, que é super difícil, e sobre telemedicina. Então, foram 2 capítulos que logo na sequência foram muito úteis e que viraram um curso de comunicação da própria ArtMed para profissionais de saúde em geral. Então, lá tem capítulos de tudo quanto é jeito para como a gente se comunicar melhor com os pacientes, né? Porque é também uma outra dificuldade que a gente tem, né? Os profissionais de saúde, a gente aprende na faculdade, claro, fazer consulta, com anamnese, etc e tal, mas a comunicação como uma disciplina acadêmica específica, para além da propedêutica, ainda está engatinhando no Brasil. Queria perguntar para você também deixar onde é que as pessoas te encontram, porque, eu gostei do Gusso, até um gestor que está escutando, que quer aprender mais, porque de fato tem muitas pérolas aí naquilo que você falou, ou um médico mesmo que quer pelo menos ouvir mais conteúdos seus. Onde é que a gente se encontra? E se você quiser comentar mais uma coisa final, fica completamente à vontade. Eu agradeço profundamente o seu tempo e espero que você ainda volte muitas, muitas vezes aqui pra gente conversar, meu amigo. Eu que agradeço o convite. Hoje tenho uma carga assistencial restrita, né? Mas eu tenho consultório e também tenho uma carga de acadêmica pequena, e a minha maior dedicação é na gestão. Hoje eu estou num projeto das Unimedes, muito feliz, mas enfim, eu deixo aqui meu e-mail, gustavo.gusso@usp.br, meu e-mail acadêmico, né? Também, enfim, estamos nas redes sociais, eu parei no Facebook, então eu sei que o pessoal já migrou para o Instagram, mas eu parei por ali. Enfim, eu estou sempre disponível para conversar. Para mim é um prazer estar sempre falando de saúde, da nossa vida, né? E eu já estou com 46, eu sei que eu não vou ver o Brasil ser a Holanda, como eu imaginava quando eu tinha 20 anos, que o sistema de saúde brasileiro seria o da Holanda, porque o Brasil não vai ser Holanda, então não tem como ter um sistema de saúde holandês sendo o Brasil, cada um tem o sistema de saúde que merece, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer o nosso máximo para a gente chegar no melhor que a gente conseguir, né? Depois vai ter que o pessoal continuar aí, nossos filhos, netos, etc e tal. Mas, enfim, é um prazer falar disso, embora com essas idas e vindas, eu acho que a gente está em um momento muito bom, assim, de incorporação da tecnologia, mas ainda estamos tateando como ela vai ser incorporada. Tem uma grande expectativa que nos próximos anos nós vamos dar um salto, porque nós vamos achar o caminho. Eu acho que a gente ainda não achou o caminho, mas nós vamos achar o caminho. E eu acho que essa conexão entre assistência e gestão, ela é fundamental. Eu faço votos que daqui para frente a gente consiga cada vez mais ter pessoas na gestão com uma carga assistencial, para que essa conexão prática do dia a dia seja cada vez mais uma realidade da incorporação tecnológica. Muito obrigado, agradeço demais, a gente vai se falando, espero você de volta em breve aí pra gente continuar, e espero que a gente acelere
acelere esse entendimento de gestão e assistência e o Brasil se aproxime mais da Holanda. Exato. Parabéns pelo trabalho. Eu sou fã do ProntMed há muitos anos, você sabe. Sim, obrigado. Obrigado por toda a ajuda e pelos feedbacks sempre. Um grande prazer. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Você ouviu o ProntCast, conversas inteligentes sobre saúde e tecnologia. Para saber mais, acesse nosso site prontmed.com e siga nossas redes sociais. Até a próxima!